Oi, oitavo ano. Saudade dessa turma falante, tagarela, porém muito participativa. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Em breve, se Deus nos abençoar, estaremos juntos novamente. Vamos fazer a correção dos exercícios do capítulo 1. Capítulo 1 fala sobre a população mundial. Começando na página 320, vamos falar a nível de Brasil. Tem 3 mapas aí de décadas diferentes. 2010, 60 e 80. Na letra A diz assim: qual é a região brasileira que apresenta a menor densidade demográfica? Região Norte. B. Qual a região apresenta a maior densidade demográfica? Região Sudeste. Letra C. Quais foram as mudanças mais nítidas registradas entre 1960 e 1980? Aumento da densidade demográfica nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Distrito Federal. Continuando na página 327. Dê exemplos de áreas atrativas e áreas que oferecem maior dificuldade para a fixação humana. As áreas com climas ameno, relevo plano, disponibilidade de água e solos férteis são as mais atrativas para a fixação humana. Já as áreas desérticas, montanhosas e polares são menos atrativas. Esses 2 tipos de área falamos muito no 6º ano, né? São as áreas ecúmenas e anecúmenas. 2. Por que os países desenvolvidos apresentam maiores taxas de crescimento vegetativo? Nos países mais pobres, o crescimento vegetativo é maior em virtude das altas taxas de natalidade. Apesar de as taxas de mortalidade também serem altas, a diferença entre ambas é superior nos países mais pobres. Número 3 é uma pirâmide etária. Nós vamos observar se é um país desenvolvido ou subdesenvolvido e justificar a resposta. A pirâmide retratada representa um país desenvolvido, a Bélgica. Observe que a sua base é mais estreita que o meio, evidenciando a baixa taxa de natalidade. Além disso, indica que há pessoas com até 100 anos de idade, denotando que o país apresenta uma alta qualidade de vida. Número 3. Cite as atividades desenvolvidas em cada setor da economia. São 3 setores da economia: setor primário, secundário e terciário. Setor primário, agricultura, extrativismo e pecuária. Secundário, indústria e construção civil. E terciário, comércio e prestação de serviços. Página 328. Quais são os indicadores utilizados para se calcular o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano? São 3 itens: saúde, renda e educação. Número 1, ainda na página 328. Observe o mapa que retrata o nível de densidade demográfica em 2015 e descreva as regiões que apresentam as maiores concentrações populacionais do mundo. São elas: Sul, Sudeste e o extremo oriente da Ásia. Na número 2, era para ser feita uma pesquisa sobre os dados do município, né? Com os dados sociais: IDH, população total, área total e densidade demográfica. Então, nosso município de Duque de Caxias apresenta um IDH de 700 a 799 de médio para alto. A população total do nosso município é de 919.596 habitantes. Uma área total de 467.271 quilômetros quadrados. E a densidade demográfica do nosso município é de 1.968 habitantes por quilômetro quadrado. Eu espero que vocês tenham feito essa pesquisa, né, fofinhos? Não tenho ficado aguardando a tia fazer a correção. Número 3. Observe as pirâmides etárias a seguir. Tem a pirâmide 1, a 2 e a 3. Qual das pirâmides melhor caracteriza um país subdesenvolvido? Justifique sua resposta. No caso aí, a pirâmide 1, pois tem a base larga e o topo estreito, indicando maior número de jovens e menor número de idosos.
resultante de taxas de natalidades elevadas e perspectiva de vida menor, caracterizando, portanto, um país subdesenvolvido. Página 329, número 1, é para marcar a resposta correta. Acertou quem marcou a letra C. Número 2, alternativa A. Número 3, página 330. Também a opção de marcar X. Acertou quem marcou a resposta da letra B. Número 4, vocês iam observar a população dos Estados Unidos, os grupos, étnicos do país, e também marcariam a resposta certa. Alternativa C. Agora vocês leram esse texto aí sobre a arte de envelhecer. O envelhecimento é a sombra que nos acompanha desde a concepção feto de 6 meses e muito mais velho do que o embrião de 5 dias. Então vocês leram esse texto para poder marcar a resposta certa, número 5 da página 332. Acertou quem marcou a alternativa C, reduzida expectativa de vida. Aí embaixo você aprendeu, de acordo com os temas estudados nesta unidade, preenche o esquema com as principais definições de cada item. Acho que vocês também não tiveram dificuldade, porque não é um capítulo de difícil entendimento e o conceito de cada um deles está bem explicado no capítulo. Tem no exercício que eu coloquei no postal e eu expliquei isso para vocês em sala de aula, porque vocês têm essa matéria no caderno de vocês. Crescimento vegetativo. O crescimento demográfico está ligado a 2 fatores. O crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. A taxa de migração, e é a taxa de migração que corresponde à diferença entre o número de pessoas que saíram e o de pessoas que entraram em determinada área. Distribuição da população mundial. A população mundial encontra-se irregularmente distribuída, existindo aglomerados humanos e vazios demográficos. Percebemos alguns países apresentam grandes populações absoluta e baixa densidade demográfica, ou seja, populosos e pouco povoados. Foi aquilo que eu expliquei para vocês também. Pessoas que migram de um lugar para outro, de uma região para outra, em busca de melhores condições de vida. Acaba deixando em determinadas regiões esses vazios demográficos, essas áreas menos povoadas. Estrutura da população. A estrutura da população mundial pode ser analisada considerando idade, gênero e renda. No caso das pirâmides etárias, é abordada a distribuição por sexo e idade. Já a estrutura econômica divide a população economicamente ativa em setores da economia, primário, secundário e terciário. E por último, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano é utilizado para medir o grau de desenvolvimento das nações, considerando dados ligados à saúde, renda e educação. Correto? Próximo vídeo, farei a correção dos exercícios do capítulo 2.